Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Eu quero falar sobre família nessa noite. Lute pela sua família. Esse é o tema. Não sei se você hoje só tem o pai, só tem a mãe, só tem os filhos, é sozinho, tem filho, é sozinho, não tem filho, não é sozinho, não tem filho. Mas a grande questão é lute pela sua família. Nós vamos começar hoje. Domingo que vem a gente não vai pregar esse mesmo texto, mas no outro domingo ou no outro a gente vai terminar essa mensagem, que é conhecida da Bíblia Sagrada, fala de alguém chamado Davi, e fala sobre família. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e versículo 1, vamos ler até o 8, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre a cidade de Ziclag. E tinham ferido Ziclag e tinham posto fogo na cidade. Que coisa, hein? E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram. Vamos ao versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada com fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, mais ou menos, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: Perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: Persegue, pois de certo a alcançarás, e tudo a libertarás. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a família tem sido atacada de todas as formas. Nós estamos vivendo um período que a descaracterização da família tem sido a voz de muita gente, do sistema que nos envolve. A família hoje em dia tem sido apedrejada, tem sido ferida, tem sido de alguma forma tão atacada, a ponto de nós muitas vezes esquecermos um pouco do conceito do que é família. Esquecemos e até sem entender, muitas vezes concordamos com aquilo que a Bíblia não diz que é família. O homem tem sofrido tantos ataques, o homem, a mulher. Portanto, as famílias têm sido acometidas de doenças. E não há uma igreja sadia onde as famílias são doentes. Não há uma sociedade sadia onde as famílias são doentes. Portanto, não há um país sadio se as famílias estão adoecidas. A descaracterização da família tem trazido a troca de posição dentro dos lares. Nós reconhecemos e sabemos o crescimento das mulheres, o avanço, mas a Bíblia nos fala que existem posições dentro da família. O homem deve ser o cabeça da família, como Cristo assim o é da igreja. A mulher então andando a missão ao lado do esposo, e os filhos então sobre o comando dos pais. A família não é e não deve ser democracia. A família não deve sentar com um peso igual de voz e ouvir o marido, a esposa e os filhos. Por exemplo, os filhos têm o mesmo peso de voz como seus pais. Eles escolheriam ser educados da maneira que lhe apraz, da melhor maneira que eles acham que é. Mas não é essa. O pai e a mãe, eles têm e devem ter o comando, a educação, o ensinamento. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz: olha, o menino, ele deve ser ensinado, e ele não deve ser ensinado em qualquer lugar. Ele não deve ser ensinado com os ensinamentos do sistema do mundo, com o sistema da terra. Ele deve ser ensinado no caminho. E a Bíblia diz que enquanto tu ensina o menino do caminho, jamais ele se desviará dele. Ele pode esquecer, ele pode sair um pouquinho, mas ele nunca vai esquecer dos princípios, dos pilares e dos ensinamentos que você
você ensinou. Portanto, nós precisamos atentar para uma coisa: ensina no caminho, não é ensina o caminho. Quando eu digo ensina o caminho, eu estou dizendo, olha, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Essa é uma frase do inimigo, essa não é uma frase de homem e mulher de caráter. O homem e mulher de caráter, um pai que ama o seu filho, ele diz, olha, eu te ensino no caminho, pode fazer o que eu faço, que tu vai ser um baita homem de Deus, pode fazer o que tu faço, que tu vai ser uma mulher honrada na terra, no caminho. E quando nós ensinamos no caminho, nós estamos ensinando em Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho. Então, se eu ensino no caminho, eu estou ensinando em Jesus, os princípios de Jesus, o que Jesus ensinaria, o que ele falaria, o que ele ia fazer em determinadas situações, as resoluções, decisões, os pensamentos que Jesus teria. Então eu devo ensinar o menino no caminho, mas o mundo, o sistema, a mídia tem tentado descaracterizar a família. As posições estão invertidas. Hoje os filhos muitas vezes estão mandando nos pais, estão tendo o comando da casa. Muitas vezes o homem já não tem autoridade mais nenhuma em casa, e a mulher assumindo toda essa autoridade. Queridos, por mais que ela ache que consiga, a mulher não foi feita para isso. Não existe uma estrutura para aguentar tudo isso. Em algum momento vai ter muitos problemas. Em algum momento nós vamos ter problemas, porque aquela peça não é para ser usado naquele lugar, ela não foi feita para aquilo. Isto nós precisamos entender e entender. Ficou esse retorno, querido, através da Bíblia Sagrada, que diz que Cristo, Deus foi quem nos fabricou, e Ele fabricou cada um para a sua função e para o seu propósito. Nós precisamos buscar em Deus ser uma família conforme a Bíblia nos diz que sejamos. E hoje à tarde, quando eu estudava essa palavra, nós ministramos no primeiro culto. O Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Lute pela sua família. Você que está aqui nessa noite, lute pela sua família. Você que é filho, lute para ser um bom filho. Você que é pai, toma atento e seja o melhor pai que você possa ser, que existe na terra. Você que é mãe, seja a melhor mãe. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Não se envolva com aquilo que o mundo está dizendo que é conceito de família. Não viva porque todos estão dando errado. Se não der certo, eu vou embora. Filho é tudo assim mesmo. É desobediente desse jeito. Desobediente desse jeito nos ensinamentos dos infernos. Aquele que conhece a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele tem um mapa da educação e do ensinamento. E os nossos filhos devem ser educados onde? Se alguém mais aprendeu, nossos filhos devem ser educados onde? No caminho. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos sido levados pelo aquilo que está à nossa volta. Sabe, às vezes nós estamos nos medindo pela média. Quando essa igreja surgiu, eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu quero ter uma referência que tu coloque no meu coração, uma referência grande, uma boa referência. Me dá, Senhor, homens para que eu ande, e que eu tenha uma referência para que essa igreja possa avançar. Sabe, às vezes nós estamos nos medindo como líderes e como pais, como família, pela família do lado da nossa casa, pela família que aparece numa novela muitas vezes, e a gente diz assim, olha, aquela família do Elias, olha só, pelo menos o meu filho está no colégio, pelo menos o meu filho está estudando, e a gente vai se medindo pela média, e quem mede pela média vira medíocre. Nós precisamos avançar como família, a qual está escrita na Bíblia Sagrada, uma família que vence, que avança e que é vitoriosa no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós precisamos entender isso. Só que às vezes nós desistimos de lutar. Nós desistimos de lutar pela nossa família. Às vezes nós estamos vendo que não está certo, mas nós desistimos de lutar. Eu só quero ler um texto para que a gente tenha ideia do que eu vou falar nos outros dias. Lá no versículo 17, diz assim, e feriu Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte,
e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres livrou Davi. Ninguém faltou, desde o menor até o maior, até os seus filhos e filhas, também o despojo de tudo quanto tinham tomado de Davi, tudo Davi trouxe de volta. Sabe, queridos, hoje Deus falou muito forte ao meu coração: lute pela sua família, não entregue os pontos, lute pela sua casa. Pastora, minha casa já destruiu. Lute pelo que você tem hoje. Coloque princípios e conceitos do que a palavra diz para a sua vida. A referência não é o seu colega de escola. A nossa referência não é aquele que deu errado, mas a nossa referência deve ser a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter em mente que nós não estamos aqui para passar um tempo. Nós estamos aqui como igreja para transformar gerações através da nossa história, através do nosso exemplo. Quando eu educo meus filhos dentro dos conceitos e princípios da palavra de Deus, eu não só estou gerando pessoas melhores, mas eu estou transformando a geração vindoura. E é isso que eu preciso entender. Lute pela sua família. Que família, pastor? A família estabelecida na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala assim ao marido: ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Eu preciso entender como que Cristo me amou. E a Bíblia diz que Ele me amou de tal maneira, que deu o seu filho, o seu único filho, para a morte, morte de cruz, para que eu tivesse o quê? Vida. E essa vida fosse uma vida medíocre, é isso? Não. Para que eu tivesse vida, e essa vida fosse abundante no Senhor Jesus. Esposa, seja submissa ao seu marido. Hoje é um texto que quase não se fala, mas não é submissa a um homem, mas é submissa ao marido, na essência de ser marido, ao marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse marido, ele vai ter submissão. A esposa, que é como a igreja, ela vai entender este amor e vai ter prazer de andar ao lado daquele que a amou como Cristo amou a igreja. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver a essência da família para a nossa história. Lute pela sua família. Pastor, está tudo errado lá em casa. Lute pela sua família. Eu entrei aqui nessa noite como última esperança. Lute pela sua família. Davi, ele nos ensina algo interessante nesse texto. Deus tinha livrado eles de uma batalha, e a Bíblia diz que eles voltam para casa, eles e seus 600 homens. E quando eles chegam 3 dias depois em casa, eles se deparam com uma surpresa terrível. A Bíblia nos diz, e nós lemos aqui, que quando Davi chega em casa, os seus filhos e as suas esposas não estavam mais lá. Uma surpresa terrível. Quantas surpresas terríveis têm destruído lares, porque a família não está estruturada nos princípios de Cristo. Nós estamos sujeitos todos os dias a termos surpresas que nós não queríamos ter. Todos os dias quando acordamos, nós estamos sujeitos a nos deparar com aquilo que nós não gostaríamos de nos deparar. E para vencermos isso, nós precisamos estar estruturados como famílias em Deus. Porque se o problema grave com o filho não tiver uma boa estrutura do casal, o filho vai sofrer, o casal vai sofrer, e a família muitas vezes vai ser destruída, por causa de surpresas e da falta de estruturação familiar. Davi, ele se depara com uma surpresa terrível. Ele se depara com algo que ele não esperava. E agora, tudo aquilo que eu sonhei, o conforto do meu lar, voltar para casa, a Bíblia diz que ele volta para a cidade, e chega lá, está tudo queimado com fogo, está tudo destruído com fogo. Os seus confortos, os seus projetos, os seus sonhos, tudo aquilo que ele tinha colocado na sua história, agora não existia mais. O que fazer?
que fazer? Nós precisamos estar preparados para lidar com as surpresas da vida. Um casal estruturado arrebenta tudo, fica desempregado, é despejado da casa, mas ele estando estruturado, ele vence, porque ele está junto, e junto no Senhor Jesus Cristo. Surpresas da vida são muito melhor geridas quando a estrutura familiar está bem estabelecida. Outro ponto, nós vimos que os amalequitas, quando chegaram naquela cidade para destruir a cidade de Davi, eles não chegaram fazendo carinho nas coisas que pertenciam a Davi e seus homens. O que a Bíblia diz, você leu ali? Que eles colocaram fogo e eles chegaram naquela cidade com muita força, com muito ímpeto. Eu estava lendo esse texto e nós, quando pregamos, nós não estamos falando de coisas tão somente materiais. Nós precisamos entender que o inimigo, ele não brinca. O inimigo não está brincando. E quando ele ataca uma família, ele ataca para destruir. Na minha vida eu conheci muitas histórias. Muitas histórias. E um dia, alguém que nós de alguma forma auxiliamos para sair do vício do álcool, a sua casa estava destruída com álcool, porque o inimigo tinha chegado e acabado com todos os sonhos e projetos que existia na vida dele. Ele falou: Daniel, tu tens como me ajudar? Eu disse: olha, nós vamos fazer o possível. Passou um tempo, o seu filho acordou esclerosado. O seu outro filho foi preso. E o seu genro foi embora. O diabo não brinca de ser diabo. Se nós brincarmos de ser crente, o diabo nos arrebenta ao meio. Desculpa as expressões, só, mas é para entender. Ele acaba conosco. Ele destrói a nossa casa, a nossa família. Se a gente acha que aquela discussão simples, só porque a toalha molhada ficou ali, e ela perdura durante a tarde toda, é só uma briguinha por causa da toalha, o diabo vai acabar com a tua casa se você não se converter. Começa com a toalha e termina enforcado com a toalha. Queridos, hoje é culto de Santa Ceia, e eu preciso falar isso que Deus colocou no meu coração. Lute pela sua família. Seja forte para lutar pela sua casa. Os amalequitas foram com ímpeto. Você precisa e eu preciso lutar com ímpeto. Eu preciso dizer: não, na minha casa eu não quero isso. Eu quero é Deus. Eu quero Deus na minha casa. É muito melhor eu ser feliz do que ter razão. Pessoas estão perdendo as suas famílias porque querem ter razão. Razão de não mexer para lá. Razão de não mexer para cá. E a família vai se destruindo. Porque eu quero ter razão. Eu quero convidar você. Escolha ser feliz em nome de Jesus. Escolha ser feliz. Lute pela sua família. Poxa, o meu pai, ele não me entende. Lute, filho, pela sua família. O meu filho, ele não me entende. Lute, pai, pela sua família. A minha filha não me entende. Lute, mãe, pela sua família. Vá buscar o que é a essência de ser mãe, a essência de ser pai, a essência de ser filho, para que nós possamos viver o que a Bíblia quer que nós vivamos. A Bíblia nos fala então que a estrutura de Davi, os projetos, a cidade estava queimada, mas a família estava estruturada. Nós não podemos nos abalar com as perdas materiais, porque os maiores tesouros devem ser a nossa família. Talvez você esteja me ouvindo aqui nessa noite e você diga: pastor, não é, o maior tesouro não é minha família. Lute para que seja. Lute para que seja. Lute para que a sua família seja o seu maior tesouro. Eu falei no início aqui, nós vamos morrer. Quem é que vai cuidar da gente? Quem é que vai estar conosco daqui a pouco? Quem é que vai te entender? Lute,
Lute por isso, e você vai ser vencedor e vai ser muito mais feliz. Lute pela sua família. Se você quiser, eu não for tão inconveniente para dar uma parecida, diga aí para alguém do lado, lute pela sua família. Lute, lute. Queridos, então Davi chega no versículo de número 3, e a Bíblia diz assim: e eis que Davi e seus homens vieram à cidade. Vieram à cidade. E eis que estavam queimadas com fogo. E as mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Quando nós temos problema de família, no mínimo 5 áreas são afetadas. A área financeira, na vida de Davi, a área financeira foi afetada. Todos os seus bens foram queimados. A área conjugal, sua esposa foi levada. Problema com os filhos foram levados. Ele teve problema de saúde, a Bíblia diz que ele se angustiou tanto a ponto de chorar, até não ter mais lágrimas. A angústia é a porta de entrada de muitas e muitas doenças, de muitas e muitas dores, de muitas e muitas depressões que tem por aí. E por fim, a Bíblia nos diz que Davi teve problema com as amizades. Quando nós estamos com a família desestruturada, a nossa tendência é ter problemas em muitas áreas. E nós precisamos resolver isso. Onde é que eu resolvo, pastor? No Senhor Jesus Cristo. É no Senhor. Ah, pastor, o senhor não sabe o quanto eu já passei, o quanto eu já sofri. Não sei. Não preciso nem saber. Mas se você já tentou tudo que você podia, quem sabe tenta o que Deus pode fazer na tua história. Às vezes nós tentamos tudo o que podemos, o que sabemos, mas está na hora de tentar o que Deus quer para nós. Queridos, e Davi agora, ele se depara com a sua mulher e seus filhos sendo levados cativos. Eles não estavam mais lá. Quando Davi chega, olha na cozinha da sua casa, no quarto, olha no lugar onde seus filhos costumavam brincar, e eles não estavam mais lá. Eles tinham sido levados presos, cativos. A ausência agora toma conta de Davi a ponto dele chorar, até faltar-lhe as forças. Eles não estavam mais lá. Nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, muitos dentro da nossa casa estão sendo levados cativos. Estão sendo cativos de corpo presente. Quantos homens dentro de casa? Só está o corpo, mas ele não está mais ali. Quantas mulheres já foram levadas cativas? Elas estão só o corpo, mas elas não estão mais ali. Quantos filhos estão sendo levados cativos de corpo presente, dentro de casa, mas eles não estão mais ali. Davi se desesperou, porque a primeira coisa que nós devemos fazer é não ficar tranquilo quando a nossa família está nas mãos do inimigo. Se a sua família não está toda nas mãos de Deus, não se tranquilize. Busque ao Senhor. Chorar só não adianta. Busque ao Senhor. Lute pela sua família. Quantos filhos cativos? Quantas mulheres cativas? Quantos estão cativos pelos vícios? Estão dentro de casa, mas amarrados pelos vícios. Amarrado pelas drogas. Amarrado pela pornografia, amarrado pelo adultério, amarrado pelo erro, pela mentira, dentro de casa. Você está falando com ele, mas ele não está prestando atenção em você, porque a sua mente está cativa na pornografia, no adultério, no erro, no pecado. Quantas mulheres já não estão mais ali? Porque sonharam com maridos românticos. Aquele namorado que dava flores quando era namorado, mas depois que casou, virou um xureque, virou um ogro. Não diz um eu te amo. Quanto tempo faz que você não diz? E se eu perguntar, talvez você me diga, ela sabe que eu amo. Ela sabe que eu amo, mas ela quer ouvir.
ela precisa ouvir que você o ama. Cativos pelo trabalho, não tem tempo mais de conversar com a esposa, não tem tempo de qualidade com os filhos, não tem uma vida regrada pelo Espírito Santo, não tem mais romantismo, não manda mais uma mensagem, flores, nem sabe o que é. Elas não estão mais lá. Você pode até se achar o cara. Cativos pelo pensamento da colega de trabalho, que ficou no trabalho. Cativos pelaquela que você encontrou na rua. E isso faz com que a sua vida não avance. Você sempre patina e acha que é o cara. Acha que é aquele que vai vencer todas. A única vitória que eu conheço com 43 anos de vida é no Senhor Jesus Cristo. É a única. Simpático com todo mundo, mas em casa com a mulher, não respeita, não sabe falar baixo. Ser simpático comigo, com 1,80 m e 112 quilos, é fácil ser simpático comigo. Mas às vezes com a esposa, está cheio de dores, cheio de máculas. Aquela que é amada, aquela que você convidou para casar, aquela que você escolheu, aquela que sonhou contigo, agora sofre todos os dias. Porque você está cativo naquilo que você está preso. Filhos que estão em casa só de corpo presente, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro nas redes sociais. Assunto com o pai, não tem mais. E o pior disso, querido, eles acham que está tudo bem. Mas quem é que tem que ensinar? O pai, a mãe. Precisa lutar pela... Pastor, mas ele não me dá atenção. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a tua casa. Se for preciso quebrar o celular de 3 mil reais, quebre o celular. Mas ganhe o seu filho. Ganhe a sua filha. Nós estamos dando celular para criança de 10, 12 anos, com acesso à internet. O mundo todo ele tem acesso. Crianças com 9 anos viciadas em pornografia. Como vamos ter uma família saudável? Como? Uma igreja saudável? Como? Uma política saudável? Como? Não temos. Porque nós, pais, estamos falhando. E não estamos lutando pela nossa família. Mas você entrou aqui porque Deus quer que você lute pela tua casa, pela tua família. Você não sabe, pastor, o meu pai me abandonou. Lute pela sua família. Eu tenho falado aqui, outro dia nós pregamos para os jovens, a revolução. Hoje tudo quanto é jovem é revoltado, quer fazer a revolução, quer entrar para colégio, destruir o bem público, patrimônio público. Se eu fosse presidente, não tem o que fazer, vai para dentro da escola, destruindo tudo, quebrando tudo. Todo mundo quer se revoltar. Mas eu quero ver a revolução. A revolução do filho é olhar para o pai que abandonou ele e dizer: me perdoa, pai, porque eu me magoei contigo, vem cá me dar um beijo, me dá um abraço, deixa eu sentar no teu colo. Isso é revolução. Isso sim é revolução, jovem. É dizer: eu te amo, me perdoa, vem cá comigo, deixa eu te ajudar a mudar essa história. Isso é ser revolucionário. É o que ninguém faz. Chutar a mesa, chutar a cadeira e sair dizendo: ah, pai, não sei. Isso é para os fracos. Isso é para gente fraca demais. Isso é para quem tem muita fraqueza na mente. Aquele que é forte, ele diz: realmente, você tem razão, me perdoa, me dá um beijo, deixa eu te abraçar, vamos sair para tomar um sorvete, vamos dar uma volta, deixa eu sentar no teu colo, me beija aqui, já tem 38, me beija aqui logo. Ei, nós precisamos ser revolucionários, mas nós estamos cativos,
Fomos levados cativos. Cativos por muitas coisas que têm destruído a nossa casa. Já não temos mais alegria. Não temos tempo para sorrir. Quanto tempo faz que você não conversa com a sua esposa? Ela corta o cabelo, você nem nota. Se nota porque ouviu antes. Ei, preste atenção. Mulher, respeite seu esposo. Passou o dia levando o maior bronca do chefe no trabalho. Ele é o provedor, está cansado. Chega em casa, aquele despejo de coisa. Precisamos ter sabedoria. É desta forma que se luta pela família. Não adianta gritar, não adianta se exaltar, você vai destruir mais. Porque a sábia, como? Sem. Terça-feira, 20 horas, nós temos Tadel aqui, aprender Bíblia. Sem palavras. Sem palavras. Não adianta falar, gritar a vida toda. Para descontrair um pouquinho, eu já disse para minha esposa, a mulher mais linda desse planeta, 23 anos de feliz matrimônio, eu te amo cada dia mais, minha esposa. Te amo mais hoje do que te amava ontem. Eu já disse para ela, eu vou consertar aquela torneira, não precisa me lembrar de 6 em 6 meses. Eu já falei. Então não adianta ficar gritando, incomodando, queridos. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute pelos seus filhos. Mãe, você tem a senha do celular da sua filha, você tem que ter a senha do celular da sua filha. Mas ela já tem 17, problema dela. Problema dela que está envelhecendo. Você tem a senha do celular da sua filha. Você sabe com quem que ela está conversando? Você sabe se ela vai sumir amanhã com algum maníaco que se diz ser o garotão, o surfista prateado? Hein? Se você está aqui, mãe, pastor, não tem coragem, você precisa ser mãe. Você não é amiguinha da sua filha, você é mãe. Você precisa ser amiga, não amiguinha. Lute pela sua família. Não é gritando, brigando, arranhando a sua filha, não. É se posicionando dentro do que a Bíblia diz para se posicionar. E a sua família vai ser abençoada. A sua família vai ser mudada. Você sabe com quem está conversando? Você precisa saber. Cativos pela falta de perdão. Pessoas que não conseguem perdoar estão amarradas nisso a vida toda. Não avançam na vida. Mulheres que chegam às vezes e dizem, pastor, não sei por que eu brigo com meu marido dessa forma. Mas na realidade ela não queria brigar com o marido. Ela queria brigar com a mãe que a abandonou quando era pequeno. Para o pai que não era presente e aquilo ficou lá dentro. E ela estoura dentro de casa. Marido que é machão no trânsito, aí fica gritando com todo mundo. Porque na realidade não resolveu coisas do passado. Um passado mal resolvido inviabiliza um futuro de sucesso. Vença as feridas do passado, viva um presente verdadeiro e seja vitorioso no futuro. Nós precisamos resolver as feridas do passado. A gente tem mágoa com aquele pai que nunca foi nos buscar no futebol. Aquele pai que morreu e a gente dizia lá na escola, por que que o meu pai morreu? Por que que não foi o outro? Aquela surra que eu levei e não era para ter levado, aquele dia realmente eu não tinha feito. E a gente fica com aquela mágoa. E deixa de viver uma vida plena. Se torna um pai rancoroso. Uma vida rancorosa. Deus quer mudar a tua história, a tua família. Lute pela tua família, querido. Lute pela tua casa. Lute pela tua história. Constrói um legado de bênção a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu conversando com uma senhora, uma irmã. E ela disse, pastor, faz 50 anos que eu não passo o Dia das Mães com a minha mãe. 50 anos. Eu nunca passei o Dia das Mães com a minha mãe. Ela me deu quando eu era pequena. E eu não gosto da minha mãe. 50 anos. Sem desfrutar de um Dia das Mães com a mãe. Nós conversamos bastante, uma irmã tão querida. E um dia, ela resolveu perdoar. Procurou a mãe. E chorando aqui ela falava, hoje eu passei o Dia das Mães com a minha mãe.
depois de 50 anos perdidos. Ei, tem amigos que são seus amigos. Tem histórias que você precisa resolver. Sai desse cativeiro. Quando a gente não perdoa alguém, a gente deseja que o outro morra, mas é nós que tomamos um copo de veneno todos os dias. A Bíblia fala que essa semente do mal, ela entra no coração, mas quando ela começa a gerar, ela brota. E quando ela brota, ela começa a afetar outras pessoas. A raiz de amargura que brota, e agora começa a afetar outros. Você precisa se resolver. Como, pastor? Em Cristo. Só Deus pode restaurar você. Só Deus pode convencer você de ir lá e resolver as situações e sair desse cativeiro tão terrível. Uma traição que aconteceu há tantos anos e você não consegue ver uma vida plena na sua casa. Porque você diz, não, eu não vou perdoar. Cativo está ali, mas o seu pensamento não está ali. Amados, Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar a tua família. E eu quero convidar você como igreja do Senhor Jesus Cristo. Lute pela sua família. Esse texto vai nos ensinar tantas coisas. De que forma nós lutamos com a família. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer tirar pessoas do cativeiro. Que às vezes nós nem sabemos que estamos. E a nossa família vai se destruindo. Mas Deus quer restaurar a tua família. Deus quer reposicionar aquilo que está fora de posição dentro da tua casa. Que está fora de posição dentro do teu lar. Deus quer reposicionar isso. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa noite. E dissesse, Deus, este é o meu cativeiro. Este é meu cativeiro, Senhor. Paternidade é meu cativeiro. Falta de perdão é meu cativeiro. Deus, a traição é meu cativeiro. A culpa é meu cativeiro. Eu vivo dominado pela culpa. Uma senhora com 60 anos. Com 60 anos. Ela disse um dia, olha, meu marido morreu há 5 anos. Um dia, quando nós éramos noivos, eu traí o meu marido. E durante esses 60 anos, eu não falei para ele. E durante esses 60 anos, todos os sorrisos que eu dei foram falsos. Porque eu estava cativo pela culpa que não me deixava avançar. Ministérios estão sendo castrados. Cantores estão sendo castrados. Pastores deixaram de existir. Igrejas não foram fundadas. Porque alguém foi preso no cativeiro de algo que o prendia na sua casa. Famílias destruídas. Famílias terminaram ou vivem uma mentira dentro de casa. Porque o cativeiro tomou conta da sua história. Mas eu conheço alguém, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse vida. E esta vida fosse uma vida abundante. Uma vida de paz.